Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estupa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações e queria dizer que hoje provavelmente é o último programa que eu faço com esse ruído do ar-condicionado aqui no estúdio provisório, porque o estúdio definitivo já está ficando pronto. Já comecei a colocar suporte das lâmpadas, o ar-condicionado já está instalado, o ar-condicionado silencioso. E agora o próximo passo é só fazer as instalações elétricas das lâmpadas, instalação de rede. Eu acho que até amanhã, às 10h30 da noite, o estúdio novo já está pronto. Paulo Vilela fala: estou tentando receber seu comentário ao vivo. E Novo Egg 2019 fala: Léo, manda um alô para o estado do Ceará. Um alô para o estado do Ceará. Deixa eu colocar aqui os comentários do canal. Os comentários. O Tony Conceição fala: parece um aspirador de pó. É o ar-condicionado daquele modelo mais antigo que tem, Tony. Realmente, assim, ele berra, né? Esse ar-condicionado que eu tenho aqui, ele berra, ele grita. Aí fica esse berreiro, que realmente dificulta bem para ouvir. Até porque eu tento colocar o microfone mais próximo possível. Eu comecei a fazer um trabalho no canal, né? Enquanto vocês compartilham aí para a gente conseguir aumentar o alcance, eu vou comentando aqui outras coisas. E só para falar um pouquinho de coisas técnicas, né? Eu sei que tem algumas pessoas aqui que gostam. Eu comecei a fazer um trabalho no canal do Técnico Brasil, que eu criei e não consegui ainda fazer mais vídeos por causa da questão aí da correria, né? Constrói quartinho, depois tem que mudar, esse monte de coisa. E eu expliquei que eu não uso normalmente esse microfone de lapela nas minhas lives. Eu estou usando agora porque eu estou numa transmissão provisória, mas normalmente eu gosto de usar um microfone direcional. A qualidade de som dele, além de ser melhor, ele acaba deixando a gente mais livre. Então eu faço os vídeos curtos de uma forma mais rápida, fica tudo mais rápido. E hoje, obviamente, com essa instalação reduzida, né, aquela que eu mostrei para vocês ontem que pegou chuva, acaba que eu estou utilizando aqui esse recurso. Manda um alô para Humanitas São Vicente. Então, um alô para Humanita São Vicente. Deixa eu trazer aqui já algumas notícias para vocês, pessoal. Eu tô vendo aqui a Tatiana. A Tatiana chegou aqui. Deixa eu ver se eu consigo adicionar ela agora como moderador. Porque hoje o Chocoprint falou comigo para adicionar ela como moderador. Só que eu tava sempre com o usuário errado logado, né? Não é o usuário errado, eu estava com o usuário eu estava sempre com o usuário do canal Leonardo Estupa logado e não conseguia adicionar ela no canal do Estupa como moderador, mas agora está resolvido. Tá aí a Tatiana já para cortar bolsominions. Olha, pessoal, Deixa eu ler algumas notícias aqui para vocês aqui no site 247. E eu queria pedir para vocês, por favor, que compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. Pessoal, oi, alô, alô, alô. Agora voltou o som, parece. Bom, pessoal, eu tô tendo esses probleminhas aqui hoje, mas obviamente amanhã vai dar tudo solucionado, porque amanhã eu já consegui ligar o estúdio definitivo. Mas eu agradeço muito vocês que tiveram esse carinho, essa compreensão de participarem aqui comigo. Foi um momento bem difícil, né? Porque nós tivemos um problema em Belo Horizonte, nós tivemos que mudar às pressas. E aí eu cheguei no apartamento aqui bem destruído e eu tô desde o dia que eu cheguei em Ponte Nova
colocando as coisas no lugar, e agora nós conseguimos já, graças a Deus, colocar todas as posições de luzes, e agora falta só colocar as lâmpadas no lugar, puxar a fiação, o ar-condicionado já está funcionando, o sistema de acústica, enfim. Amanhã o estúdio oficial já vai funcionar, mesmo que ainda sem toda a estrutura, mas alguma coisa vai funcionar. Então pode ser que amanhã eu consiga até fazer uma transmissão melhor em todos os canais, porque agora já tenho aí essa possibilidade de ligar os dois computadores. Deixa eu agradecer e deixa eu trazer para você uma notícia que eu vi que uma pessoa comentou no canal, Leonardo Estopa, sobre essa notícia. Eu acho importante a gente falar sobre ela aqui. Deixa eu voltar lá em cima, porque a página deu um solavanco louco. Juiz condena a OAS e reforça a arbitrariedade contra Lula no caso Triplex, diz defesa. O juiz Adilson Aparecido Rodrigues Cruz, da 34ª Vara Civil da Comarca de São Paulo, condenou nesta quinta-feira a empreiteira OAS e a Bancop a restituir parte dos valores pagos pela ex-primeira-dama Maria Letícia para aquisição de um apartamento no condomínio Mar Contábrico, atual condomínio Solares, no Guarujá. Está-se diante de mais uma decisão judicial que demonstra que Lula e seus familiares jamais receberam um apartamento no Guarujá como vantagem indevida, diz Cristiano Zanin e Valesca Martins. Olha, pessoal, o importante dessa notícia é o fato de que o esquema criado pela Operação Lava Jato foi um esquema muito inteligente. Foi inteligente porque ele criou uma história em cima de uma realidade que dava sustentabilidade para essa história. Como que eles fizeram? Eles buscaram um apartamento que o Lula estava olhando a possibilidade de comprar, e a partir desse apartamento eles criaram toda essa história. Por que que deu muito certo? Porque eles criaram uma história em cima de um apartamento que obviamente as pessoas teriam visto o Lula visitar, obviamente as pessoas teriam visto a Marisa visitar, e ela tinha uma cota de compra desse apartamento. Ou seja, ela estava tentando comprar esse apartamento, e nessa luta de tentativa de compra desse apartamento, eles usaram essa vontade dela de comprar o apartamento para tentar associar as visitas a uma prova de que ele teria recebido aí esse apartamento como alguma espécie aí de propina. Assim, nós não estamos, obviamente, nós estamos falando de um grupo poderoso, pessoal, que conseguiu tomar o poder. Nós não estamos falando de amadores. Claro que não estamos falando de amadores. Nós estamos falando de grupos extremamente inteligentes que conseguiram derrubar o governo. Os caras conseguiram fazer coisas do arco da velha. Então, o que os caras fizeram? Os caras criaram uma história de um apartamento que seria do Lula, que teria sido recebido como propina da Petrobras. Depois o próprio juiz Sérgio Moro não conseguiu provar que haveria qualquer tipo de propina da Petrobras, ele desistiu da tese de propina da Petrobras e veio com outro raciocínio. Mas enfim, o que é importante, né? Detalhe importante nesse momento. Eles armam as histórias em cima de coisas que eles vão ter sustentáculos futuros. Por exemplo, esse caso do apartamento, a história foi criada em cima de um apartamento que o Lula e a Marisa tinham visitado porque eles tinham intenção de compra. Então toda vez que eles vão falar de provas que o apartamento seria do Lula, eles falam, mas o Lula visitou o apartamento, o Lula orçou isso para o apartamento, o Lula esteve no apartamento. Estão sempre falando essas coisas relacionadas ao Lula, mas eles não falam que o Lula não apenas visitou, como eles compraram uma cota que agora a justiça está devolvendo, porque já que a Marisa não chegou a comprar o apartamento efetivamente, a justiça manda a OAS devolver essa cota para a Marisa, que já foi assassinada pela Operação Lava Jato. Por que é importante a gente conseguir sintetizar esses detalhes? Para que as pessoas entendam, igual a Verônica Vidal fala, estamos falando de bandidos. Estamos falando de pessoas extremamente treinadas para derrubar democracias. Estamos falando de pessoas extremamente preparadas
para conseguirem fazer o que eles fizeram no Brasil, uma destruição total da estabilidade do Estado brasileiro. Não são amadores, pessoal. É importante que a gente tenha essa consciência. Quando fala, olha, o juiz Sérgio Moro é um idiota. Idiota nada. Ele pode ter os seus problemas lá com a língua portuguesa, é uma coisa que eu também tenho, mas ele não é um idiota. Ele conseguiu participar de um super esquema que levou ele para o Ministério da Justiça. Então, vamos cair na real. Os caras são gênios, gênios do mal, é claro, mas eles são gênios, eles conseguiram fazer coisas do arco da velha, são profissionais, e é só quando o brasileiro perceber que estamos lidando com profissionais, estamos lidando com especialistas em golpes de Estado, estamos lidando com especialistas em criar crimes, especialistas em criarem situações para levarem pessoas para cadeia, né? Então, estamos vivendo uma situação extremamente bizarra. E é por isso que tem tanto eleitor do Bolsonaro iludido por aí. Para a gente conseguir trazer para uma realidade da gente, imagine que você trabalha nos órgãos públicos, você é, por exemplo, um diretor de um hospital, e aí você tem um inimigo político e começa a te acusar de você ter desviado verbas do hospital. E vão falar que durante uma reforma do hospital você recebeu um apartamento como propina. O apartamento não é seu, mas qual a prova que eles vão utilizar? Um dia que você visitou o apartamento com vontade de comprar. Olha, sabe aquela vez que você visitou um apartamento com vontade de comprar, seja um apartamento novo, aqueles que eles te entregam um papelzinho e ficam lá te pagando para você visitar o apartamento, seja um apartamento usado de um amigo, é mais ou menos assim. Você visitou o apartamento, ali tinha uma câmera que filmou você visitando o apartamento, eles vão falar que porque você é diretor do hospital e você visitou aquele apartamento, você seria um dono daquele apartamento, teria recebido como propina. Eu acho muito interessante que esses eventos estejam acontecendo de forma concatenada, porque aos poucos, pessoal, esses eventos eles estão criando forças para que as pessoas se posicionem do lado do Brasil. A gente teve o Toffoli com coragem de liberar a entrevista do Lula e o Toffoli com coragem de falar que o que está acontecendo no Brasil hoje tem interferência de países, países de fora, vamos pensar assim. E tem interferência internacional no que está acontecendo no Brasil hoje. E isso é uma coisa que a gente precisa entender como sendo não um ponto de virada, mas uma certa melhora. É mais ou menos assim, olha, a febre estava em 42 graus, ela caiu para 41, continua perigosíssima, pode matar o paciente, mas caiu 1 grau. João Batista Fernandes pergunta se eu acho que a reforma passa. Está aqui nos comentários no canal Leonardo Estopa. E deixa eu agradecer aqui, Dilma Resistente fala, Sérgio Moro fez campanha política o tempo todo para chegar onde chegou, não importando as consequências. Obrigado, Dilma Resistente. E é exatamente isso. Não vejo a hora do boca de caixa eletrônica ser desmascarado e punido, né? Eu acho que todo mundo aqui está esperando esse momento. Eu só não sei se esse momento vai acontecer. José de Assis, Léo, você vai ver o Moro, vai tomar cadeia. José de Assis também acredita nisso. Normalmente, essas pessoas que sabem demais, a possibilidade do Moro tomar cadeia é o Brasil ficar sabendo da verdade, de tudo que aconteceu. Agora, essas pessoas que sabem demais, igual o Sérgio Moro, normalmente eles são protegidos. É o caso do Temer. Né? O Temer, o caso do Aécio, por exemplo. Não interessa o que o Aécio fez e o que o Aécio vem a fazer. Não, se for qualquer coisa relacionada à política, ele não vai ficar na cadeia. Ele pode ficar na cadeia assim, ele ficou puto, matou alguém. Aí vai lá, fica lá 2, 3 dias, relaxa a prisão, vai cumprir em casa. Não, mas matou de novo. Mais uma vez, relaxa a prisão, foi sem querer. Matou pela 20ª vez. Aí pode ser que ele passe 1 mês na cadeia. Mas por questões políticas, é bem difícil. Bal Prado manda um boa noite, Bal. Deixa eu trazer aqui no canal do Estopa os comentários. Muito obrigado, pessoal, pelas participações. Tatiana, agora que é moderadora, não seja muito sanguinária não, Tatiana.
apague as pessoas que estão desrespeitando, mas as pessoas que têm ideias contrárias, deixe essas pessoas para a gente ter oportunidade de falar com essas pessoas. Por favor, não exclua pessoas que participam aqui com ideias divergentes, mas que participam constantemente, igual o Delgado. Não exclua essas pessoas não, porque essas pessoas elas enriquecem o debate, trazendo... o Chocoprint BR trouxe a frase que a gente precisa repetir. Isso tem que virar uma bandeira, a gente tem que fazer aquelas tarjas vermelhas e compartilhar. Isso é importante, tá, gente? Olha, eu falei hoje no Leão ao Quadrado e essa é a bandeira que a gente precisa levantar agora. Cadê o... Nossa, tá tudo muito lento aqui, mas eu acho que amanhã já vai estar melhor. Pessoal, sem emprego não tem salário. Sem salário não tem dízimo. Pode até colocar um i para ficar mais bonitinho. Sem emprego não tem salário. E sem salário não tem dízimo. O Cândido Requião pergunta, esse canal é sério? Não, esse canal não é sério. Esse é um canal do Estopa. Ele é um canal que às vezes é sério, às vezes é deboche. Depende do momento. Então esse canal pode ser sério em momentos sérios. Esse canal pode ser deboche na maioria do tempo, que afinal de contas é a melhor forma da gente expressar o resultado das eleições no Brasil, o deboche. Né? É a melhor arma que a gente tem contra a depressão, é o deboche. O Brasil realmente está com febre de 41 no momento, mas não saiu da UTI. Nelson Júnior, exatamente, Nelson. A febre caiu de 42 para 41, ainda o risco é muito alto, mas a febre caiu. Né? Claro que não é um canal sério, não. Olha, Lucas Aguiar fala, claro que não é um canal sério. Ó. Aqui, Lucas, ó. Não é um canal sério, cara. Isso aqui é um canal... Aqui, ó. Agora, o canal sério do Leonardo... O canal do Estopa vai mostrar que não é um canal sério, né? Leonardo Estopa agora vai fazer aqui o evangélico que votou no Bolsonaro e compra, né, faz de conta que é humilde, fechando a cara, mas compra roupa de marca, cordão caríssimo, relógio de ouro, mas faz de conta que é humilde. E não pode rir, né, daquelas igrejas. Vou falar o nome das igrejas não, que dentro dessas igrejas tem pessoas boas, mas vocês vão saber qual que é. Então. Leonardo Estopa agora como eleitor do Bolsonaro. Não pode ser sério, cara. Não é sério. Aqui esse canal é um local onde as pessoas se encontram para rir da cara de idiotas. É assim que funciona. Esse canal é um canal do deboche. Foi um canal muito sério, até o momento em que eu percebi que o Brasil não é sério. E eu não vou me deprimir, entrar em desespero, e eu falo isso com vocês. Hoje eu falei no Leão ao Quadrado. Pessoal, sob hipótese alguma, interiorizem o mal que está acontecendo. Não sofram. Porque, olha, o sofrimento... Coisa básica. A esquerda não é sanguinariamente capitalista. Para um eleitor do Bolsonaro, é bem mais fácil se deprimir por causa de uma queda na economia, ter que devolver o carro ou coisas semelhantes, do que para a esquerda. A esquerda, ela vive muito mais a importância dos amigos, a importância da família. E olha, quando eu falo a importância da família, pessoal, que seja diferente a percepção. Eu estou falando a importância de estar próximo dos pais, a importância de estar próximo dos irmãos, a importância de poder abraçar seu filho. Eu não estou falando da família de ficar vigiando o pi dos outros, não. Isso é bem diferente. Uma coisa é você amar a sua família, indiferente da forma como ela é, mas porque são amigos e familiares, pessoas que estiveram com vocês o tempo todo. A outra coisa é achar que você está protegendo a família brasileira porque você está cuidando do pi dos outros, né? Então, isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Mas a esquerda, ela fica muito feliz por estar próxima da família, por estar vivendo bem. São os eleitores do Bolsonaro que estão desesperados para ficarem ricos, né? Os caras achavam mesmo que elegendo o Bolsonaro o Brasil ia virar aí Estados Unidos, né? Os eleitores do Bolsonaro já tinham, inclusive, uma forma aí de juntar o seu dinheirinho na caixinha para ir na Disney que viria para o Brasil. Agora, como trouxe um colega hoje
no Léo ao quadrado, a única forma do eleitor do Bolsonaro e da classe média ver o pateta é no espelho, porque ele não vai mais para a Disney e os Estados Unidos não vão trazer a Disney para o Brasil. Básico, simples assim. Então o que a gente tem que fazer isso? Rir da cara do eleitor do Bolsonaro. Não é sofrer, deixa o sofrimento para eles, porque é eles que já estavam apressando um jatinho. São os eleitores do Bolsonaro que já estavam querendo saber como que faz para comprar uma Ferrari. É eles que estavam morrendo de inveja daquele jatinho gigantesco lá, o maior avião do mundo, que falaram que era do Lulinha. É eles que estão morrendo de inveja do Lulinha ser dono da ilha de Fernando de Noronha. Nós não, a gente estava na nossa feliz porque o Brasil estava se desenvolvendo, né? Os amigos estavam estudando. É eles que estão morrendo de raiva agora porque viram que não vai ter Ferrari. Cara, não vai ter Ferrari, não vai ter Lamborghini, não vai ter jatinho. Seu destino, meu amigo, é o dedão. Não vai ficar riquinho. Te enganaram. Corrupção vai continuar. Vai continuar. Você sabe a única coisa que o Bolsonaro está fazendo de tudo que ele prometeu? Falando mal de gay, falando mal de... dificultando a diminuição do preconceito racial no Brasil e falando mal dos homossexuais. É a única coisa que o Bolsonaro está fazendo. Felipe Teixeira pergunta, manda boa noite, pergunta se está ao vivo. Está ao vivo sim, pessoal. Nesse momento, agora, 22 horas e 59 minutos, está ao vivo. Depois de meia-noite começa a reprise. E quem está chegando agora, o Felipe está falando aqui da Chiadeira. Felipe, eu estou transmitindo nesse momento do banheirinho do terraço. Mas amanhã eu acho que eu já consigo transmitir do estúdio, né? Então, basicamente, pessoal, quem não sabe da história ainda, quem está chegando agora, eu tive um problema sério em Belo Horizonte, né? Um problema relacionado à questão de segurança, e tive que mudar de Belo Horizonte para Ponte Nova. Eu cheguei aqui em Ponte Nova, muito problema no apartamento, eu tive que montar estúdio, conserta hidráulica, elétrica, então foram já 2 semanas praticamente de transmissão do banheiro do terraço. Mas eu acho que amanhã eu já consigo estar numa sala acústica, tudo direitinho. Então hoje eu peço desculpas para vocês pela chiadeira, mas amanhã eu imagino que já vai estar melhor. Tatiana, muito obrigado, Tatiana, agora moderadora do canal. Oi, Léo, boa noite, obrigada pela oportunidade. Esse rapaz na reprise fica xingando todo mundo, principalmente as mulheres da live. Ontem mesmo ele barbarizou. Abraços fraternos. Sim, Tatiana, olha, todo mundo que xingar outras pessoas, aí tudo bem, corta. O que não é legal é cortar pessoas que estão participando com a gente há muito tempo. E às vezes tem uma coisa que é muito importante, tá, pessoal? Eu não sou Sérgio Moro, eu sou bem imparcial, apesar de que eu concordo que tem uma quantidade muito grande, a gente tem uma quantidade esmagadora de pessoas de esquerda aqui que se ofendem com determinadas coisas que as pessoas de direita escrevem. Mas o que a gente precisa perceber antes de excluir as pessoas é o seguinte, Tatiana, às vezes você enxerga que uma pessoa de direita respondeu de uma forma um pouco agressiva uma pessoa de esquerda. Mas às vezes a pessoa de esquerda espetou antes. Então é importante a gente ser imparcial nessa hora, porque nós precisamos conquistar as pessoas que estão do outro lado do mundo lá para o nosso lado. Nós precisamos conversar exatamente com os doentes, porque senão a gente não consegue conquistá-los. Agora, se é uma pessoa que fica agredindo do nada, de graça, sem motivo, né? Ou seja, o cara tá latindo lá sem ninguém ter feito nada com ele, aí realmente tem que excluir. Mas pausa a pessoa primeiro para ela ter a oportunidade de saber que ela está na mira, né, de uma restritiva, né, tem medidas restritivas de liberdade. Primeiro você dá uma restritiva de direitos, né, você deixa ele 300 segundos sem falar, depois você dá uma restritiva de liberdade, aí você manda ele para fora, se realmente ele não soube se readequar à realidade. Muito obrigado, deixa eu agradecer. Camille Silva, o Bozo falou que prefere um filho morto que gay. E agora? O Bozo vai fazer o que com o Carluxo? Sabe, gente, que pode ser que toda essa perseguição do Bolsonaro contra os homossexuais pode ser exatamente essa questão do desespero dele de ter um filho homossexual. Pode ser isso.
Tem muitos homossexuais que eles são extremamente moralistas e são contra homossexuais porque eles tentam usar essa postura. O erro começa na nossa sociedade, né? O erro começa em uma sociedade que acha que tem que controlar o que os outros fazem nos momentos íntimos. Esse é o problema, seríssimo. Aí a pessoa já cresce com aquela coisa, meu Deus, aquele absurdo, meu filho não pode ser desse jeito. E aí chega o Carluxo, no caso, né, nesse histórico aí, que para mim não tem absolutamente nenhum... Um homem não tem que ter obrigação nenhuma de provar masculinidade, isso para mim é extremamente impertinente, extremamente imbecil imaginar que o homem tem que provar que é homem, e principalmente o homem provar que é homem ficando como uma mulher. Isso é uma coisa extremamente idiota que muitas pessoas viveram a vida inteira infelizes do lado de uma pessoa que não gostava, porque tinham que mostrar para a sociedade que eram pessoas que eram, na verdade, machos, né? Casaram com mulheres. Então, o que eu estou falando com vocês aqui não é o que eu penso, mas é o que eu imagino que talvez seja o drama do Bolsonaro. Né? Deve ver, por exemplo, o Carluxo sem nenhuma tendência de macho alfa, né? Não deve ser aquele camarada que tá atrás das meninas e tal, deve ter visto isso. A vida inteira entrou aí em colapso de trauma e ficou falando isso dentro de casa para tentar, por exemplo, olha, como ele não tinha comportamentos convencionais do homem brasileiro, né? De ficar olhando mulher, mexendo com mulheres, saindo com mulheres, eu acho que o Bolsonaro começou a criar essa personalidade dentro de casa, na hora que percebeu que o Carluxo tem essa tendência, e ele percebeu, não estou falando que tem, e aí ele começou a falar essa bobeirada exatamente para indiretamente reprimir o filho. Isso é uma coisa que faz muito sentido, porque imagina o seguinte, o pai começa a desconfiar que o filho é gay. O pai não tem coragem de chegar e perguntar, meu filho, você é gay? Porque ele sabe que, como ele não gosta disso, o filho não vai assumir, então não vai resolver em absolutamente nada. Nada. Então o que é o pensamento que pode ter sido o pensamento do Bolsonaro? Olha, eu estou desconfiado que esse menino aí é gay. E o que eu vou fazer? Eu vou virar um cara que detesta gay para reprimir, porque eu não posso chamar ele de gay que briga comigo, mas eu vou falando mal de gay aqui, e com isso eu vou deixando claro para ele que eu não gosto de gay. E aí o Bolsonaro acabou criando esse personagem homofóbico, porque uma coisa é a pessoa ser contra, outra coisa é ser homofóbico, ficar constantemente soltando coisas contra. Eu acho que ele criou esse personagem homofóbico exatamente para mandar recado pro Carluxo. Pode ser, isso é uma opinião minha, lógico. Enfim, imagino eu que é uma coisa que faz algum sentido, mas agora eu não sei, né? Deixa eu agradecer aqui, Maria Aparecida Bringuente, Bolsonaro. Fala aqui, ó, Maria Aparecida Bringuente, fala Bolsonaro. Não sei o que ela tá falando com isso não. E ela fala, a inveja mata. Olha, a inveja não mata. A inveja corrói, deixa a pessoa desesperada. Por exemplo, pessoas já pensaram o que é a situação do Bolsonaro? Porque, olha, coisa básica, em tudo no mundo existe o cara que faz e o cara que fala que faz. Né? Em tudo na vida existe o cara que faz e o cara que fala que faz. Bolsonaro, basicamente, vamos pensar numa situação cotidiana. Tem o cara que pega um violão e toca bem e canta bem, e tem o outro que gostaria de fazer, não consegue ser humilde para pedir o outro para ensinar, fica criticando o que sabe, e na hora que pega para fazer faz mal feito. Né? O cara critica o que é bom e na hora que ele vai tentar fazer isso fica uma merda. Imaginem a inveja do Bolsonaro, que achou que quando chegaria à presidência da República, ele ia falar, faz isso, faz isso, faz isso, e a partir daí as coisas iam funcionar. E ele percebeu que, na verdade, a presidência da República é uma instituição que dá pouca brecha para o presidente presidir. E aí ele teve que virar um chantageado das elites. Imagina a inveja que esse cara tem do Lula. Imagina que, olha, o Lula de dentro da cadeia, depois de toda essa perseguição, ele é muito mais amado, admirado e, assim, assim, se o Lula chegar, gente, hoje,
Se o Lula chegar numa coletiva de imprensa para todos os veículos de imprensa do mundo e falar, eu roubei, foi muito. Se ele chegasse e falasse isso, ainda assim o mundo inteiro confiaria muito mais no Lula do que no Bolsonaro. Indiferente, olha, o Lula, ele pode chegar e falar que roubou e que fez e que aconteceu, mas todo o empresariado brasileiro acredita muito mais no Lula do que no Bolsonaro. Tanto é que para conseguir a reforma da Previdência, o empresariado colocou o Bolsonaro. Porque eles sabem que com Lula na presidência é praticamente impossível acabar com o 13º com férias e fazer a reforma da Previdência. Então, imaginem a inveja do Bolsonaro de saber que quem nasce para Bolsonaro nunca vira Lula. É basicamente isso. E pode ser eleito, pode forçar barra, pode gritar, pode fazer o que acontecer, pode mandar despedir o diretor de marketing do Banco do Brasil porque usou negros numa campanha publicitária. Ele pode fazer o que quiser, mas ele nunca chegará a ser Lula. Deixa eu agradecer aqui os comentários. O Masks pergunta se foi o Aécio que me ameaçou. Não, não foi o Aécio, não. O Aécio, eu acho que o Aécio nem sabe que eu existo. Depois eu conto para vocês, pessoal, deixa mais para frente, porque agora tá meio bizarro ainda o assunto, mas depois eu conto para vocês. Deixa eu ver se eu trago aqui algumas notícias aqui que estão no 247. Bolsonaro veta a campanha do Banco do Brasil com negros e negras. Olha, pessoal, a finalidade de uma campanha publicitária é fazer o público se identificar com o produto e comprar aquele produto. Olha, basicamente, a maioria do povo brasileiro é negro pardo. E quando a gente pensa na possibilidade de uma pessoa como o Bolsonaro achar que o Banco do Brasil não pode fazer uma propaganda com negros, é uma coisa assim, por um lado uma coisa absurda, por outro lado uma coisa animadora, porque o Bolsonaro até então, quando a gente falava que ele era machista e racista e homofóbico, as pessoas não acreditavam. Quando a gente falava isso, as pessoas o eleitor do Bolsonaro achava, né? Vocês lembram? Chamem ele de racista e colocava uma foto dele com um negro. Chamem ele de homofóbico, colocava uma foto dele com um homossexual. Chamam ele de sei lá o quê, porque não podem chamá-lo de corrupto. Essa era a brincadeirinha dos bolsominions antes. E o mais desesperador, hoje eu penso, quando eu vejo uma coisa dessa, eu penso numa pessoa que eu conheci pela internet que estava na Europa, na Inglaterra, no momento que eu comecei a fazer os meus vídeos. Esse cara já era seguidor do Bolsonaro, ele negro, as filhas dele negras, elas todas estão, as filhas e ele estão na mesma lista do Bolsonaro, na lista de pessoas indignas de fazer uma campanha para o governo, na lista de pessoas indignas de serem ministras, de terem algum gabinete no governo, na lista de pessoas indignas. Basicamente, simplesmente isso. E esse camarada, lógico, foram muitos negros, mas esse em especial, porque ele me seguia e ficava tentando me desmotivar. Eu lembro que teve uma vez que ele falou comigo assim, meu canal estava começando, ele falou, cara, seu canal não vale nada, né? Fecha seu canal, ninguém te escuta, quer fazer um canal legal, começa a ensinar a tocar violão na internet. Eu falei, pô, mas eu nem sei tocar violão, tô aprendendo, né? Como é que eu vou ensinar? Eu vou falar o que eu estou estudando, que é política e economia. Ia brincando com ele, mas ele fazendo de tudo para me destruir e defendendo o Bolsonaro com unhas e dentes. E esse camarada negro, ele foi chama Alan, foi um exemplo muito simbólico para mim, porque ele foi aquele camarada que teve a coragem de falar comigo que o que mais incomoda ele no governo Lula é exatamente o governo Lula dar oportunidades, principalmente relacionadas à educação, para negros e pobres. Porque ele falou da seguinte maneira para mim, olha, se eu que sou negro
morei em bairro pobre, consegui passar no vestibular federal, por que que os outros negros não vão fazer isso e vão ter cotas? Eu fiquei assim, pensei, gente, que cara covarde, né? Tipo, porque ele conseguiu, ele não quer que os outros consigam, porque ele quer ser digamos que o que brilha, né, entre os demais. E aí que eu vi a personalidade de lixo de algumas pessoas brasileiras, e aí que eu entendi por que do personagem Fernando Holliday. O personagem Fernando Holliday, ele cumpre um papel muito interessante e ele já está cumprindo esse papel desde antes do Bolsonaro, que é o papel de colocar o negro no lugar que o negro ocupava antes do governo Lula. Lembrando que o que fez o negro chegar à situação de aparecer na televisão, né, cantores negros famosos, isso foi a ascensão econômica do negro. Foi exatamente o fato de que o governo Lula e Dilma deu condições para os mais pobres terem uma certa ascensão econômica, que eles começaram a aparecer na televisão, começaram a fazer sucesso, a Globo começou a explorar a possibilidade de produtos para negros e assim por diante. Agora, vocês já pararam para imaginar um shampoo para cabelos crespos com uma mulher loura na capa fazendo a propaganda? Vamos imaginar Bolsonaro como marqueteiro de produtos em geral. Imaginem um shampoo para cabelo crespo com com a esposa do Bolsonaro fazendo a propaganda, né? É um shampoo para negros, mas a esposa do Bolsonaro está lá, loirinha, fazendo a propaganda na capa, né? Então, quando a gente pensa nesse detalhe, a gente vê que ele não tem noção de como que o fato dele estar sendo massa de manobra de Israel pode estar destruindo o Brasil. Essa coisa de recolocar o negro na condição de submissão, essa coisa de desprivilegiar os negros e começar a colocar os negros como subespécie no Brasil, é uma coisa que todos, absolutamente todos os brasileiros vão pagar caro. Porque, olha, no momento que você começa a incluir os negros, que só estão em condição diferente, em média, condição diferente dos brancos, porque eles tiveram uma ordem de extermínio logo após o fim da escravidão no Brasil, que foi o processo de branquificação do Brasil. A ideia era não dar emprego para os negros e trazer europeus para que o Brasil ficasse branco. Imaginavam os patrões, imaginavam os fazendeiros, que se os negros fossem simplesmente jogados para fora das fazendas, eles iam morrer e o Brasil ia simplesmente matar todos os negros. Só que isso não aconteceu. Eles se reinventaram, obviamente, saindo de uma realidade na qual os brancos tinham fazendas e eles tinham somente o próprio corpo, que nem era deles antes da libertação da escravidão. Esses negros ocuparam, obviamente, bairros pobres, favelas, ocuparam determinados quilombos. Dos quilombos eles foram para cidades para tentar empregos. Obviamente, hoje, a gente tem uma condição de marginalização. É muito mais provável que uma favela tenha negros, e é muito mais provável que negros se engajem no crime, porque os negros foram condenados à pobreza extrema. Não é porque eles têm um caráter inferior, é porque eles foram colocados numa situação de pobreza extrema. Por quem? Os fazendeiros brancos, né, gente? Era para branquificar o Brasil que eles foram jogados para fora para morrerem ao relento. Mas aí hoje nós temos uma situação que o Brasil, ele pode, aos poucos, ir recolocando a consciência do povo. Eu não falo, não é recolocando o negro no seu lugar de direito, não. É recolocando a consciência do povo de que um país que respeita todos é um país mais seguro. Agora, veja bem, no momento em que os negros brasileiros, lembrando que desde a libertação da escravidão eles foram prejudicados para que talvez morressem, né, que essa era a intenção do projeto de branquificação do Brasil, os negros que desde a libertação da escravidão eles estão sendo perseguidos pelas elites, eles tiveram uma pequena probabilidade de ascensão social durante o governo Lula e Dilma, e obviamente por causa dessa ascensão social, o Brasil começou a ver negros em postos que não eram ocupados antes por negros, né? Postos superiores, é negro engenheiro, é negro médico. Isso para o Brasil é muito bom, porque olha, imagine você que uma criança que antes crescia assistindo televisão e novela e vendo o negro sempre como escravo, como ladrão, como criminoso,
ou então como subserviente, como serviçal ou subemprego, essas pessoas que cresceram assistindo isso, de uma hora para outra eles começam a ver negros em situações que eles não viam na televisão hoje. Olha, peraí, eu até vi aquela novela da Globo quando eu tinha 8 anos de idade, tinha um negro lá que fazia, acontecia, mas o que eu tô vendo hoje é diferente. Eu vou consultar, o médico é negro. Chego ali, tem um escritório ali de advogados, o advogado é negro. Eu ando um pouquinho mais, tem uma empresa de engenharia, o engenheiro é negro. Isso vai quebrando o preconceito. Eu ligo a televisão, vejo a propaganda do Banco do Brasil e os atores são negros. Isso vai quebrando o preconceito. E olha que coisa fantástica, pessoal. À medida que, para o Brasil, não para as elites financeiras, à medida que você vai quebrando o preconceito, a igualdade vai naturalmente acontecendo. À medida que você vai permitindo que negros ocupem espaços como, por exemplo, a propaganda do Banco do Brasil, as crianças vão vendo negros na propaganda do Banco do Brasil e pensando, olha, eles são iguais a nós. Porque tem uma piada, tem várias piadas racistas no Brasil, preconceituosas, e tem uma piada, olha, para vocês terem um nível das piadas, porque as piadas, elas falam exatamente aquilo que o brasileiro pensa. Uma piada é assim, eu não sou racista, eu trato o negro como se fosse gente. Essa piada, ela é muito simbólica, porque as nossas crianças crescem pensando isso. As nossas crianças crescem olhando para uma pessoa negra, imaginando que aquela pessoa negra está ali para servir. Ou então aquela pessoa negra que está na rua vai roubar. Mas imagine o poder da reversão de ver o negro como médico, ver o negro como engenheiro, ver o negro como advogado. Aí tem um julgamento que aparece na televisão, o juiz é negro. Vamos cair na real, gente. Vamos cair na real. A pior coisa que pode acontecer para a sociedade brasileira é o Bolsonaro começar a reverter isso. Porque o que ele está fazendo? Ele está jogando uma raça inteira para a condição de subespécie. O que vocês acham que vai acontecer daqui a uns anos se o Brasil se tornar um país racista? Olha, se a lei do Moro passa, vai ser fácil, porque é só matar todos os negros, passando a lei do Moro. Mas se a lei do Moro não passa, o Brasil vai ter que conviver com criminosos, porque o Brasil está tirando essas pessoas da condição normal. O Bolsonaro tirou os atores da campanha porque são negros. Agora, todo mundo que vai querer agradar o Bolsonaro não vai colocar negros. Então, enfim, perde toda a sociedade, porque a nossa sociedade, através da educação e da inclusão de todos, ela poderia chegar um momento que a criminalidade seria baixa. E aí o que acontece? Surge um sentimento de ódio em uma raça e algumas pessoas viram criminosas exatamente porque não se sentem incluídas na sociedade. É mais ou menos assim, a condição de criminoso daquele cara é exatamente porque aquele cara se revoltou com a sociedade, porque a sociedade não dá oportunidade para eles. Bom, penso eu que as pessoas agora, principalmente negros e pardos, e isso porque o pardo tem ou um pai ou uma mãe mais escura, talvez até negro. Então hoje negros e pardos já comecem a perceber, talvez comecem a perceber o que fizeram com o Brasil votando no Bolsonaro e o que fizeram com eles e com o futuro deles, né? Hoje eu falo, né, com esse conhecido meu, e eu sei que ele não vai escutar, mas eu falo, Alan, esse é o Brasil que você criou para sua filha, cara. Se sua filha for atriz, ela nunca vai poder fazer um comercial no Brasil. Se a sua filha for atriz, ela vai poder fazer uma criminosa, uma viciada, uma traficante ou talvez uma empregada doméstica. Isso estava mudando. Você, Alan, você é uma das pessoas que trouxe isso para nós de volta. Mas enfim, deixa eu agradecer aqui o Olair Severo de Oliveira. O Bolsonaro mostrou a cara da discriminação e a maioria de seus eleitores brancos está calada. Todos os eleitores brancos estão calados, obviamente. Os eleitores do Bolsonaro brancos, os eleitores brancos do Bolsonaro são cópias do Bolsonaro. Eles querem esse tipo de postura, eles querem ter o escravo de volta dentro de casa.
é uma competição. Olha, se o Bolsonaro valoriza o negro, eu não tenho negro para lavar minha casa por meio salário mínimo, né? Para trabalhar na minha casa por meio salário mínimo. Xavier Correia, muito obrigado, Xavier. Se é um banco do Brasil, precisa mostrar todas as belezas do Brasil. O povo do Brasil, nossa gente, só existe no Brasil. É preconceito. E olha, Xavier, eu entendo que você fala essa questão de inclusão de todas as caras do Brasil, mas sob o aspecto estratégico, quando você vende um determinado produto, você vende aquele produto para um determinado público. E olha, o perfil do cliente do Banco do Brasil é o trabalhador brasileiro. Então, o cliente faz uma campanha para quem ele quer captar. Vamos lembrar, a própria Rede Globo, quando ela percebeu que existia uma sociedade negra que ela mesma tentou combater e matar no passado, mas agora essa sociedade acabou tendo ascensão social com o ex-presidente Lula, e olha como é que são as coisas. A ascensão social da sociedade negra que aconteceu por causa do ex-presidente Lula, ela foi aproveitada pela Globo. Vocês lembram que de uma hora para outra o show da Xuxa virou Xuxa sei lá o que e exibia funk, exibia pagode. De uma hora para outra o show do Faustão começou a levar pagode, começou a levar funk, Gugu, funk, pagode. Por quê? Porque os negros passaram a ter poder de compra. Eles passaram a poder consumir. A partir do momento que eles tiveram a capacidade de consumir, eles obviamente ficaram interessantes para a Rede Globo. Agora o Bolsonaro vai inverter isso, vai trazer de volta aquela velha realidade? Bom, eu não tenho dúvidas, né? Afinal de contas, no momento em que eles estão trabalhando essa situação bizarra, eles estão obviamente privilegiando uma outra raça, que são os brancos purinhos, e a gente sabe que tem um país de brancos purinhos que quer consolidar no Brasil a ideia de que eles são superiores. Então, que o Bolsonaro faça isso. Renata Correia fala aqui, eu vou trazer nos comentários, porque, olha só, Renata Correia fala: minha família materna negra votou toda nele. Gente, sem os negros o Bolsonaro não teria sido eleito. Simples assim. Sem os negros, tudo bem, os homossexuais, eles são uma minoria, eles não teriam, obviamente, condições de eleger o Bolsonaro, mas sem negros e pardos, o Bolsonaro não teria sido eleito. Não teria sido eleito. Ele está no Brasil, é o que eu sempre falei. Eu nunca acreditei na possibilidade do Bolsonaro ser eleito por causa disso. Eu nunca acreditei na possibilidade de uma quantidade tão grande de mulheres votarem no Bolsonaro. Eu nunca acreditei na possibilidade de negros votarem no Bolsonaro. Mas a gente viu que a coisa não é bem assim, né? Nós conseguimos perceber que o cara estava falando comigo que eu sou pé frio aqui. A única coisa até agora que eu fui pé frio realmente foi sobre a possibilidade de eleição do Bolsonaro. Olha, a eleição do Bolsonaro, realmente me impressionou muito. Porque como que você pode conceber uma pessoa com a fala do Bolsonaro conquistar o brasileiro, né? Mas tudo bem, talvez não... Olha só o que traz aqui... Deixa eu ver o interessante aqui, olha. Nelson Benedito, mas sem essa de cota, aí já se faz diferenças. Olha, Nelson, eu nunca vou fazer um trabalho de crítica às cotas para tentar retirar as cotas, né? Eu nunca vou fazer um trabalho contra as cotas, eu não me manifesto sobre esse assunto. Mas eu preciso concordar com você. O ponto de vista que eu tenho é que as cotas, eu não sou daqueles que acreditam que cotas vão resolver a situação. Não sou a favor de acreditar nisso, mas eu não lutaria contra as cotas. O detalhe é esse. Eu não sou a favor, eu não concordo com a ideia de que as cotas sejam positivas, porque a cota gera uma discriminação. Por exemplo, básico, a cota gera brechas. Quando você vê um médico negro, você pensa, mas será que esse cara sabe mesmo que ele pode ter passado nas cotas? Ou seja, no meu ponto de vista, tá, gente? Olha, não estou discutindo com quem defende as cotas, não.
o ponto de vista que eu tenho é que esses políticos que defendem cotas, eles usam isso como bandeira política. Eu sou muito cético, eu não acredito em políticos, eu acho que os políticos que defendem causas homossexuais, eles usam isso como bandeira política. Políticos que defendem cotas, eles usam isso como bandeira política. Eu sou cético mesmo em questão de políticos. Mas no que diz respeito à defesa das cotas, eu me mantenho neutro, não vou bater de frente, não sou contra. Mas o ponto de vista que eu tenho é que isso é uma coisa negativa. Por quê? Você encontra uma pessoa trabalhando numa instituição, numa repartição pública, e você já cria aquela expectativa. Pô, será que esse cara passou porque ele é bom? Ou será que ele passou porque ele passou na cota? Então, mas existe a necessidade de compensação de tudo que aconteceu. Sim. Existe essa necessidade de compensação. O detalhe é o seguinte: eu não acredito que essa compensação venha a ser positiva. Mas eu também não vou falar que não exista essa necessidade de compensação. Essa necessidade de compensação é uma dívida da sociedade brasileira com o negro e talvez ela seja realmente uma dívida lícita. Pra vocês terem uma ideia de o que é dívida, gente, Israel recebe somas de dinheiro por causa de dívidas relacionadas à Segunda Guerra Mundial. Os negros brasileiros, eles não recebem nenhum tipo de compensação do que eles sofreram, porque, obviamente, eles são uma minoria étnica em termos financeiros. Eles são em termos de números, eles são poderosíssimos, né? Mas em termos financeiros, eles são fracos. Mas o que acontece é que a política pública, ciências sociais, elas são extremamente complexas. Às vezes você toma uma atitude que você imagina que aquela atitude vai trazer bons resultados, porque ela tem uma maquiagem bonita, né? A questão das cotas, é o ponto de vista que eu tenho. É muito bonito falar que você vai gerar uma política de cotas e a partir dessa política de cotas as pessoas vão ter acesso. Mas ao mesmo tempo você começa a criar brecha para que essas pessoas sejam criticadas. Aí o camarada que é branco vira e fala: olha, aquele negro lá passou na cota, viu? Ele não sabe não. Então é muito complexo tudo isso. Eu acho que o que seria importante se a gente tivesse, se o Brasil copiasse o modelo da Inglaterra? 100% de acessibilidade, 100%. Todo o brasileiro tivesse o direito incontestável, sem consulta ao SPC, sem nenhum tipo de burocracia, de financiar os estudos. Eu acho que seria fantástico. Eu financiei meus estudos na Inglaterra. Deixa eu agradecer aqui Tatiana, e a declaração dele homofóbica, falando que no Brasil, o Brasil não é paraíso gay, porque tem família, e que se o turismo quiser vir para fazer sexo com mulher, tudo bem. Que nojo desse escroto. Bozo, escória total. Tá aí o nosso presidente, né, Tatiana? Isso aí é o que o Brasil elegeu. Ele representa muito bem os setores que lutaram por ele. Tem tudo a ver com os setores que lutaram por ele. E eu criticava, vocês lembram que eu fazia uma crítica? Inclusive tem um vídeo meu que eu falo sobre o Dória e o turismo sexual. O Brasil, durante muito tempo, ele vendeu garotas aí de 12, 13, 14 anos no Nordeste, e os magnatas usavam a miséria do Brasil para exatamente aproveitarem das nossas crianças. Agora parece que vai voltar, porque a pobreza está voltando assim de uma forma assustadora. Gilmar Ferreira, dói meu coração, mas nossos amigos negros vão ser consumidores de bananas. Agora que eu entendi, Gilmar Ferreira. Sim, olha, basicamente quando a gente volta nessa questão de racismo, né, eu vou falar com o Delgado daqui a pouquinho, mas eu quero voltar nessa questão de racismo para falar rapidamente que, olha, quando a gente tem uma situação de alto desemprego, os negros já estão pagando a conta. Isso é imediato. Por causa do preconceito que já existe na sociedade brasileira, imediatamente após uma alta no desemprego, os negros são os últimos a serem empregados. É aquela situação, se tiver uma fila de emprego, se tiverem 50 pessoas procurando emprego, dessas 50, 45 forem negras, é perigoso que o RH da empresa leia apenas os 5 currículos e faça entrevista apenas com 5 brancos. Isso porque o Brasil é preconceituoso, o Brasil é muito feio. Roberto Delgado, obrigado Delgado, a compensação deve ser feita não com a facilidade de se entrar numa faculdade, mas com ensino básico de qualidade, tal e qual aos dos abastados.
O problema do ensino básico, Delgado, é o seguinte: a educação no Brasil ela é concorrente, né? Ela compete aos estados, compete aos municípios e ao Distrito Federal. Qual que é o grande problema da educação básica? Ela é, na maioria das vezes, estadual, municipal ou privada. Essa educação que é estadual, municipal ou privada, ela acontece de uma forma bem complexa, porque nós temos a cultura no Brasil que você vai para a sala de aula para buscar um diploma e não para aprender. Esse é um problema muito sério. Agora, eu concordo que essa facilitação aí causa preconceito, eu tenho esse ponto de vista. E o que eu penso hoje é que o Brasil deveria dar 100% de acessibilidade. Ou seja, olha, o camarada, seja branco, verde, azul, amarelo, cor-de-rosa, chegou na idade de fazer um curso universitário, ele foi lá, fez a inscrição, a universidade aceitou, pronto. Ah não, mas tem que checar se o cara tem... Não, tem que checar nada. Tem um fundo, e esse fundo é até criticado, né? Porque existe uma crítica dos liberais que esse tipo de fundo criaria aí uma escravidão do estudante, né? De ter que pagar depois. Cara, tem escravidão maior do que ter que viver o resto da vida sem ter tido acesso à educação? Então, enfim, eu sou a favor aí de 100% de acessibilidade. Eu tenho também minhas desconfianças a respeito da percepção das cotas no futuro. Eu acho que nos futuros sempre vai ter essa coisa aí de fulano de tal passou por causa de cota. Às vezes ele passou por causa da cota e tem o mesmo nível dos demais. Mas eu tenho essa desconfiança. Eu acho que isso pode acabar distanciando os negros do mercado de trabalho. E, bom, enfim, deixa eu agradecer vocês aqui. Saudade, Beto. O problema de vocês petralhas, deixa eu colocar aqui o Beto para falar. O problema de vocês petralhas e mentiroso me fala da corrupção, Lula, Molusco e a anta da Dilma, o dinheiro que foi repatriado, os correios, os fundos de pensão. Fala aí, Léo. Olha, Beto, eu não tenho condições de, depois de ler seu texto, eu não tenho condições nem de criticar o que você falou. Por quê? Pelo seu texto, dá para ver que você é uma pessoa que ignorou todo o período escolar que você teve. Então você é uma presa fácil. Sabe o que é presa fácil? É aquele camarada que frequentou uma escola e depois de ter frequentado essa escola, você lutou, e a gente estava criticando isso há pouco tempo. Você é o cara que frequentou uma escola, provavelmente, para pegar o diploma, para pegar o certificado, mas você nunca estudou absolutamente nada. Então, da mesma forma, saudade, Beto, que seria extremamente sem nexo eu começar a discutir física nuclear com uma pessoa que estudou, por exemplo, um bacharel em Direito e não tem nenhuma formação em Física. Acho totalmente impertinente, depois desse texto, eu tentar discutir política com você. Porque, olha, essa live não é para você, cara. Seu nível intelectual, pelo que eu li aqui, te coloca num patamar de presa fácil. Você é facilmente manipulável, porque eles usam, obviamente, o seu egoísmo contra você mesmo. Você é o público do Aécio Neves. Você é o público que caiu na campanha do Aécio, que caiu na campanha da meritocracia. A dica que eu te dou é o seguinte: tem um canal muito legal para as pessoas de direita. Eu acho legal porque eu acho que é um cara que tem capacidade de conversar a língua que você fala, que é o Nando Moura. Vá pro canal do Nando Moura, cara, não fica aqui não. Lá é um canal que tem o Louro José, não sei, eu vi uma abertura dele uma vez. Não, quer dizer, ele fala que lá não tem o Louro José. E fica lá. Eu não vou te responder porque, igual eu falei, pelo seu texto deu pra ver que essa live não é pra você. Sabe, olha, o pessoal aqui é um pessoal mais intelectualmente qualificado, até as pessoas de direita aqui têm um nível completamente diferente. E assim como não tem pertinência nenhuma você falar que você vai começar a fazer um curso de determinada coisa, já vai entrar no terceiro ano, não, eu vou fazer um curso de engenharia, eu vou entrar no terceiro ano, você não vai entender nada. Da mesma forma, essa live, cara, assim, pelo que você escreveu aí, eu acho que melhor você
procurar outro canal. Leva mal não vou responder não. Depois, daqui uns anos e tal, volta para a live, talvez você já tenha tido aí um upgrade na capacidade mental, né, na capacidade de articulação de coisas, mas eu acho que o que você deveria fazer é o seguinte, já que você já estudou para poder receber seu certificado, seu diploma, guarda o certificado, você já tem o certificado, já tem o diploma, matricula de novo, começa na 4ª série, não precisa retornar para a 3ª série, porque a partir da 4ª, a partir da 5ª, começa na 5ª, a partir da 5ª que essas coisas começam a ser consolidadas. Qual que é a ideia? Volta para a 5ª série, por enquanto eu acho que ainda funciona a educação de jovens e adultos, faz todo o percurso novamente, até o 3º ano do 2º grau, mas dessa vez não para receber o certificado ou diploma, dessa vez para aprender. Quando você tiver terminado o 2º grau para aprender, você vai ter tido uma condição de entender muita coisa que talvez hoje é uma bobeira muito grande eu tentar te responder. Então assim, gente, quem tiver aí nessa piração e tal, a dica que eu dou para vocês é ou fiquem na live aí, pode até ficar fazendo essas bobeiras e tal, mas o legal mesmo é ir para um canal mais de entretenimento político, não um canal de teorias políticas. Tem vários canais de entretenimento político, tem um cara que fala que vai ter intervenção militar, esses canais que são legais para vocês participarem. Nada contra quem pensa diferente de mim, é uma pura questão do nível. De vez em quando eu falo aqui que tem o Paulo Henrique, que está sempre participando da live, é de direita, e sendo de direita ele traz posicionamentos legais às vezes. O Delgado constantemente traz posicionamentos de direita, que são posicionamentos quebra-cuca, né? Quando ele apela, quando ele vai muito para o baixo nível, quando o Delgado vira muito Lucas, esse Lucas que apareceu aí, o que eu faço é xingar ele um pouco, mas ele tem um posicionamento contrário, mas com nível legal. Agora, quando é muito baixo, não dá não, gente. Não dá, desculpa. No início eu tinha uma paciência maior. Hoje eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer por vocês agora é isso. Olha, faz um supletivo bom, faz o 2º grau de novo e volta depois, cara. Geraldo Magela, o fundo de pensão dos Correios foi um fundo roubado pelo Eduardo Cunha e Guedes. Boa noite, Léo. Muito obrigado, Geraldo Magela. O Geraldo Magela teve paciência de responder, tá vendo? Vai ter uma pessoa que vai ter paciência de te responder. Isso é muito bom. Eu perdi a minha. Agora eu estou numa situação um pouco mais sem paciência para imbecil. Roberto Delgado. Léo, você sabe que eu adoro deixar pessoas da direita ou da esquerda embarcadas. Vai aí abaixo. Então tá vindo alguma coisa. Vamos ver se está chegando aqui. Deixa eu agradecer as pessoas que estão participando aqui. Tem gente aprendendo com você, Léo, mas não abre mão da imbecilidade. Não, Conceição, tem gente que está no nível, existe um nível a partir do qual é possível se dar um upgrade, sabe? Existe um nível a partir do qual... Vamos pensar o seguinte, teve uma vez que eu estava lendo um material sobre teorias conspiratórias, e a base da ideia das teorias conspiratórias é que existem pessoas no mundo que são tão inteligentes, mas tão inteligentes, que se essas pessoas forem comparadas a um ser humano médio, é como se você comparasse um ser humano com um cachorro. O nível de inteligência dessas pessoas que dominam o mundo é tão maior do que do ser humano médio, que seria a comparação de um ser humano com um cachorro, né? Esses livros de teorias conspiratórias. E quando eu vejo, às vezes, a participação de determinadas pessoas, que elas mostram um nível intelectual tão baixo, que o que eu consigo perceber é o seguinte, olha, essas pessoas comparadas ao resto da live, é como se elas fossem bichinhos, como se elas não tivessem a capacidade humana de perceber as coisas, eles estão tão assim animalizados, que eles só conseguem reagir aos instintos básicos, e o cachorro é muito inteligente, o cachorro você chama pelo nome, ele vai, então essas pessoas estão com uma capacidade mental muito baixa, que seria como se a gente pegasse um brasileiro médio e comparando com essas pessoas têm um raciocínio de um cachorro. Então é muito estranho, né? Roberto Delgado está trazendo um superchat aqui, sanguinário na cor e sanguinário no valor e provavelmente sanguinário no texto. Deixa eu ler aqui. Léo, você não acha estranho que um homem como você, com tantos cursos, esteja
enfrentando algumas dificuldades e os filhos do Lula morando em apartamentos de luxo, você acha que isso se deve à sua má sorte ou por não ter nascido filho de um corrupto? Olha, Delgado, o primeiro ponto que eu vejo aqui é o seguinte: você tem que tomar cuidado com o texto. Por quê? Dá uma olhada no que se percebe a partir do seu texto. Que todo mundo que está no apartamento de luxo é filho de corrupto. E não é bem assim, né? Você acha que isso se deve à sua má sorte ou por não ter nascido filho de corrupto? Né? Então, não, tem várias pessoas que estão morando em apartamento de luxo e não são filhos de corrupto. Aí eu vou te falar uma coisa, Delgado, que vai te assustar, mas não vai assustar as pessoas aqui da live. Eu não tenho problema com o enriquecimento dos outros. Eu não me incomodo com o enriquecimento dos outros. Eu não me incomodo com os filhos do Lula terem apartamentos de luxo e eles moram no bairro classe média. Eu não me incomodo com eles terem apartamentos de luxo. Eu não me incomodo com o Lula ter apartamento de luxo. Essa foi a isca utilizada para despertar a fúria do povo brasileiro. Exatamente falar, ele tem e você não tem. Eu não me incomodo com as outras pessoas terem as coisas. Eu tenho uma postura, eu não sei por que eu tenho essa postura, que ela não é comum dentro da sociedade brasileira, a gente sabe disso. Se ela fosse comum na sociedade brasileira, obviamente o Brasil não teria caído nas garras dos Estados Unidos. Mas eu tenho uma postura de não estar nem aí com o fato do meu patrão estar ganhando mais. Eu fico super feliz de ver que meu patrão está ganhando bem, principalmente quanto mais ele ganhar, mais tranquilidade eu tenho que os negócios vão continuar. O brasileiro não. O brasileiro tem aquela tendência de olhar para o cara que ganha mais e morrer de raiva. Eu não tenho isso. Não me incomoda. Eu não me incomodo nem com o Bolsonaro estar ganhando dinheiro. Eu me incomodo com ele não estar fazendo pelos mais pobres. Olha, se falassem comigo hoje a seguinte coisa: o Bolsonaro está fazendo um excelente governo e apareceu aí que ele desviou 1 milhão para ele. Olha, eu vou nem preocupar com ele ter desviado 1 milhão. O que me preocupa é o que ele está fazendo pelos mais humildes, né? Tem uma teoria, depois você dá uma lida em John Rawls. Dá uma lida em John Rawls que você vai acabar vendo mais ou menos um pouquinho dessa teoria. Eu me identifico muito com ele. Então, basicamente, né, eu estou vendo, não foi isso que o Roberto Delgado falou, não. Lucas Aguiar é o new Bolsominion on the block. Né? Lucas, deixa eu ler de novo. Léo, você não acha estranho que um homem como você, com tantos cursos, esteja enfrentando algumas dificuldades? Olha, eu não acho isso estranho, Delgado, porque eu estou num país que sofreu um ataque na economia e desempregou várias pessoas. Vamos lembrar, o Brasil estava crescendo demais, incomodou países de primeiro mundo, atacaram a nossa economia e colocaram muitas pessoas no Brasil desempregadas. Eu não me sinto... Eu não acho estranho isso, não. Eu tenho meus erros, né? Eu sou uma pessoa que eu poderia ter estudado há mais tempo, eu não estudei, eu fiquei trabalhando demais, eu tenho os meus erros. Basicamente, hoje eu passo aperto e eu penso, olha, determinadas coisas que eu estou fazendo eu não precisava estar fazendo. Eu tenho o prazer de fazer essa live, eu adoro fazer essa live. E hoje, né, assim, eu estou desde as 4 horas da manhã de hoje montando um estúdio para fazer essa live. Eu poderia estar trabalhando, por exemplo, com meu irmão é advogado, eu sou estudante de Direito, estudante de mestrado em Direito, eu poderia ir para o escritório dele e falar, não, a partir de hoje eu vou abandonar a live e vou focar no Direito. Então, um bocado das dificuldades que eu estou enfrentando é escolha minha. Então, assim, eu não tenho... eu não acho isso estranho, eu acho que é questões de escolha. Olha, eu fico bem mais feliz enfrentando dificuldades financeiras. Eu estou passando dificuldade financeira, tive que mudar de última hora, estou tendo que construir o estúdio aqui, eu estou usando o material do estúdio de Belo Horizonte. Estou passando dificuldade financeira, claro que estou, mas eu estou muito feliz. Olha, somos agora... O que eu penso? Eu não tenho dinheiro, tudo bem, mas nesse momento aqui somos quase 1.500 amigos conversando. Então estou muito mais feliz do que se eu tivesse um apartamento de luxo. Né? Basicamente, o que eu posso dizer é isso. Tendo vocês como amigos, eu fico muito mais feliz que se eu tivesse um apartamento de luxo. Deixa eu ver que você trouxe uma complementação aqui. Mas os filhos do Lula não têm cursos como você. De onde vem o sustento deles? Olha, e outra coisa, tá, Delgado?
O fato de eu ter cursos não faz de mim uma pessoa interessante pro mercado. Primeiro, eu faço os cursos que eu faço porque eu gosto e não para trabalhar. O curso que eu fiz para trabalhar foi engenharia elétrica na Inglaterra. Esse eu fiz para trabalhar e eu estava trabalhando exatamente como engenheiro eletricista antes, né, de ter um problema. Inclusive, minha profissão de engenheiro eletricista lá na Inglaterra, eu tive a opção de ter que escolher entre parar o canal do YouTube e continuar como engenheiro eletricista ou perder meu emprego. Eu falei, não vou parar meu canal do YouTube, porque os bolsominions, eles mandaram mensagens para a empresa que eu não faço nem ideia do que era. Mas não é o diploma que faz o sucesso financeiro de uma pessoa, Delgado. Olha, o diploma te dá condições, o estudo te dá condições, o curso te dá condições de desempenhar uma função, de ver as coisas de forma diferente. Os cursos que eu fiz estão me dando condição de ver essa questão política de uma forma diferente, fazer meus comentários, fazer uma coisa que eu adoro fazer, que é comunicação social. Agora, vamos imaginar o seguinte, só de você se tornar, pensa, uma coisa básica, imagina o seguinte, eu vou dar um exemplo que todo mundo conhece. Se numa igreja evangélica, o filho do pastor se torna um príncipe, e todo mundo quer fazer negócio com ele, e todas as menininhas querem ficar com ele, imagina a realidade de um filho do presidente da República. Como que eu vou imaginar, Delgado, que eu vou ter mais propostas de negócio e oportunidades de negócio do que o filho do presidente da República? É uma questão até de falta de lógica. Olha, vamos partir pelo pressuposto, né? Você está chamando a Polícia Federal de estúpida, né? Você está chamando a Polícia Federal brasileira de incompetente, de estúpida, porque a Polícia Federal brasileira investigou a família do Lula durante todo esse tempo e não achou nada. E você está chamando a Polícia Federal brasileira de incompetente, estúpida, incapaz de encontrar coisas erradas na vida dos filhos do Lula. Mas coisa básica, cara. Então vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que a Polícia Federal brasileira não é essa polícia incompetente que você pensa. Eles procuraram a vida inteira para tentar criminalizar a família do Lula e não conseguiram criminalizar a família do Lula. Então, conclui-se pela pesquisa, pelo trabalho desenvolvido pela Polícia Federal, que a família do Lula não cometeu crime nenhum, não teve nenhum problema de corrupção. Aí você pergunta se isso me incomoda. Cara, pensa o seguinte, vamos imaginar que eu vou montar uma empresa. Eu quero montar uma empresa. E eu tenho uma opção de escolher quem que eu quero para sócio. Aí eu quero montar uma empresa, vamos pensar que é uma empresa de instrumentos musicais, para vender instrumentos musicais. Aí vamos, já que eu estou em Minas, vamos falar de Minas. Vamos pensar que o vocalista do Skank vai ser meu sócio. Ele pode entrar sem dinheiro, ele é o vocalista do Skank, cara. Você não está entendendo, parece que você não entende de negócios. Olha, você vai montar um consultório. Você tem 100 mil reais para investir no seu consultório, mas você quer um sócio. Aí o Drauzio Varela vira para você e fala com você assim, olha, eu entro de sócio com você aí, só que eu não vou pôr dinheiro não, você vai me pôr na sociedade de graça. Cara, você vai pôr o Drauzio Varela de sócio, você sabe que você vai. E aí depois no futuro vão falar que o Drauzio Varela é um doutor corrupto porque ele cresceu na vida. Não, bicho! Pensa, Delgado, olha, só do cara se tornar presidente da República, ele já é procurado para negócio, tem um monte de baba-ovo procurando, e é isso, se estende para a família. Se estende para a família. São várias pessoas dando oportunidades de negócios, são várias pessoas convidando para as coisas. Isso é uma coisa lógica. Gente, eu sou um cara que eu nunca fui filiado a partido nenhum, nunca tive nada relacionado a essas coisas, mas eu estou num período que eu estou estudando muito. Então hoje eu faço essa live, faço a live durante o dia e o resto do período, tirando agora que eu estou nessa loucura aqui, o resto do período, desculpa, eu faço um mestrado em Direito que é muito puxado, estou concluindo o bacharelado em Direito ainda, estou fazendo o mestrado em Direito que é muito puxado e ainda estudo outras coisas periféricas, estou fazendo pós-graduação em Marketing Digital, estou estudando, complementando o curso de Administração para ter Ciências Contábeis, enfim, uma loucura minha de estudos. Mas por causa de eu fazer essa live, olha, eu não sou filho do presidente da República, eu sou simplesmente uma pessoa que faz a live. Por causa dessa live, eu tenho várias propostas de sociedade,
Quando as pessoas viram a foto minha com Lula, várias pessoas fizeram proposta de sociedade. Agora imagina o que é ser filho do Lula, Delgado. Então, assim, você há de convir que existe um valor agregado, e vou te falar uma coisa, procura por Bourdieu, que é vários tipos de capital. Um é o capital financeiro, outro é o capital social, não o capital social do início de uma empresa, mas o capital social do que você é na sociedade. O cara aumentou, olha, básico, vou te contar uma coisa básica. Imagine você que hoje, exatamente agora, o Bill Gates faça um documento, doando todo o patrimônio que ele tem. Ele vai voltar para a estaca zero, mas ele continua sendo o Bill Gates. Ano que vem, o Bill Gates está uma das pessoas mais ricas do mundo de novo. Sabe por quê? Porque ele tem toda uma estrutura de capital, de pessoas, de gente querendo fazer negócio com ele, companhia limitada. Então, não tenta comparar o fato de eu ter o diploma e a minha situação financeira com a realidade de um cara que é filho de um ex-presidente da República, cara. É outra coisa, é outra realidade. Né? Então, não dá para comparar uma coisa com a outra. Deixa eu complementar aqui com o seu último posicionamento e ir para o canal do Estopa. Eu lhe dou razão, afinal, ser filho de alguém influente é importante. Vide o filho do Mourão. Na China, a família do Lula iria ser segregada, pois lá os coniventes também são punidos. Mas aí eu te falo, então você tem que concordar que a Polícia Federal Brasileira é incompetente, porque não conseguiram achar absolutamente nada de errado. Então você está chamando a Polícia Federal Brasileira toda de incompetente. Você tem que decidir. Tatiana, o sustento dos filhos do Lula vem de venda de ovos de Páscoa caseiros. Por exemplo, pare de atacar os filhos do Lula, cara. O irmão do Lula morreu de câncer tratando no SUS e o neto em hospital humilde. Não, Tatiana, os filhos do Lula são donos de Fernando Noronha, Jatinho, Ferrari de Ouro, Friboi, Oi, né? Tudo. Os caras que fizeram os fake news, eles atribuíram quase todas as grandes empresas brasileiras ao Lula e a galera continua repetindo isso. Eu fico impressionado. Mesmo depois que apareceu o verdadeiro dono da Friboi, eu encontrei com um cara do Uber falando comigo, não, o dono da Friboi é laranja, do Lulinha. Ah, cara, tenha dó. Primas Gomes, muito obrigado, Primas Gomes, pelo superchat. Boa noite, Léo. Eu queria saber sobre a entrevista de Lula, que será amanhã, e sobre as manobras da PF. Você acha que Lula vai aceitar essa entrevista? Não, a manobra da PF caiu, Prima Gomes. Não vai ter mais aquela palhaçada lá de transformar a entrevista num palco do antagonista, não. Aquilo caiu já. Eu vou tentar achar um superchat que fugiu ali, mas deixa eu agradecer antes aqui. Eliane Márcia, Léo, você fez curso de psicologia? Que explanação excelente. Obrigado, Eliane Márcia, pelo superchat, obrigado pelo elogio. Não, eu estudei ciências sociais, eu estudei a base da psicologia, mas psicologia mesmo eu não estudei não, mas pretendo. Se tudo correr bem, depois eu ainda vou fazer um curso de psicologia. Lourdes Simonelli, muito obrigado, Lourdes Simonelli, pelo superchat. Muito importante para a sobrevivência, para o crescimento dos canais. Muito obrigado aqui também, Fabrício Domingues Ferreira. Gostaria de saber por que o Delgado não fala dos filhos do FHC, da Verônica Serra, filha de José Serra, que é milionária, nem da filha do Alckmin. Não, porque o Delgado, ele acha que só existe corrupção no Brasil do Lula, porque o que incomoda o Delgado não é a corrupção. O que incomoda o Delgado é a ascensão social. Delgado, você vai desculpar, eu sei que isso dói, mas o que incomoda os brasileiros que perseguem o ex-presidente Lula não é a corrupção. O que incomoda os brasileiros que perseguem o ex-presidente Lula é a ascensão social, é a possibilidade das pessoas crescerem economicamente, né? O fato de que o Lula conseguiu sair de uma situação de extrema pobreza e ter chegado em algum lugar, o que incomoda é isso. É esse tipo de coisa que as pessoas pensam, por que não eu, né? Eles só faltam cantar a música, né, do Leone, por que não eu, por que não eu? Olham para o Lula desesperados e morrem de inveja da história do Lula, da história do Lulinha. É isso que incomoda, infelizmente,
pessoas como o Delgado. E é por isso que eu acho que eles têm que refletir muito. Isso não é inteligente se incomodar com a ascensão social. Criticar, toda vez que uma pessoa fala que não gosta de corrupção, toda vez que uma pessoa vem para mim falar que é imparcial, que não gosta de corrupção nenhuma, eu pergunto a essa pessoa, mas fala o dia que você criticou, quantas vezes você criticou os outros partidos. E as pessoas, elas não conseguem, porque elas só criticam o PT. Por quê? Criticar o PT é uma forma de criticar a ascensão social. Eles não conseguem aceitar a ascensão social. Deixa eu agradecer aqui agora. Vai abrir, gente, vai abrir. Márcia Pereira, por que você acha que não há transparência dos cálculos da Previdência? 1, porque não existem. 2, porque mostram que a reforma só atinge os pobres. 3, porque a abertura de contas revelaria que a Previdência é superavitária. Olha, eu acho que os cálculos existem, mas eles são tão claros de que a Previdência sempre vai ser superavitária, né? E também que Basicamente, a Previdência ela é superavitária, mas existem empresas em débito com a Previdência. Isso é uma coisa que vai servir de subsídio para que os políticos mostrem que tem coisa errada. E também porque vai mostrar uma possibilidade muito grande de encolhimento do mercado após a reforma. Porque, olha, gente, o que faz o mercado bombar é dinheiro nas mãos de quem consome. Vamos pensar uma coisa básica, questão mercadológica. Eu não estou nem entrando no detalhe daquelas pessoas que têm a visão de Nozick, né? Então, o debate de políticas econômicas é um debate entre Nozick e Rawls, né? O debate mais atual. O Nozick acha que o que você produz é seu e ninguém tem que tirar absolutamente nada do que você produz. Mas aí vamos imaginar o dono do Itaú. Ele tem lá tantos bilhões de reais guardados e ele não paga a Previdência. Beleza, ele tem todo aquele dinheiro na especulação. Agora vamos imaginar que aquele dinheiro paga um pouco de impostos que vai para a Previdência, e aquele imposto que vai para a Previdência, ele chega nos aposentados, os aposentados gastam no mercado. Essa grana que vai para o mercado, para ser gasta no mercado, essa grana, ela serve para o mercado. Mas o dinheiro do dono do Itaú, se ele não vai para essa grana que vai ser distribuída no mercado, ele vai encolhendo o mercado. Porque, olha, o dono do Itaú não vai comer mais porque ele segurou os impostos. Ele não vai comprar mais porque ele segurou os impostos. Ele vai usar esse dinheiro para especulação. O pobre não. O aposentado não. O cara vai receber a aposentadoria e vai gastar o dinheiro todo. Isso faz a economia girar. Os grandes empresários que estão lutando contra a reforma, contra a Previdência, eles vão guardar esse dinheiro, vão especular, vão investir fora. E é isso provavelmente que esses cálculos mostram, né? Eu acho que o desespero está nisso aí. Deixa eu agradecer, muito obrigado aqui. Deixa eu ver os últimos posicionamentos do Delgado aqui, que ficou talvez uma rusga no ar. Errado, sou filho de operário e tive ascensão social pelo meu próprio esforço. Nunca meus pais pagaram um centavo da educação para mim. Obrigado, Delgado, você já tinha falado isso, eu sei, mas o que te incomoda é comparar a sua ascensão social com a ascensão social do Lula, é isso que eu quis dizer. Você olha e pensa, pô, mas eu me esforcei tanto, eu cheguei até aqui, aquele Lula conseguiu ser presidente da República, né? Então é mais ou menos isso. Eu não me incomodo com alguém conseguir ser presidente da República, eu não me incomodo nem um pouco com o Bolsonaro ter chegado à presidência. O que me incomoda é o fato do Bolsonaro na presidência não governar para os brasileiros, governar para fora. Tanto é que eu falei que se o Bolsonaro começasse a fazer um governo para os brasileiros, eu ia bater palma e, inclusive, na porta da casa dele, levar uma coroa e falar que ele é meu rei. Mas não, ele não está governando para o Brasil, ele está ferrando o Brasil, né, o que a gente esperava. Duas mensagens falando a mesma coisa, isso mostra que o Delgado, na verdade, compreende a importância de ajudar o canal Leonardo Stoppa a sobreviver momentos difíceis, momentos econômicos difíceis que a gente está passando, principalmente para manter o canal funcionando. Eu agradeço muito vocês, agradeço todos que contribuíram, agradeço todos que participaram. E lembro, quem quiser fazer uma contribuição para ajudar de verdade, quem não quiser participar com o Superchat, quiser fazer uma contribuição para ajudar, tem uma lista de contas bancárias na descrição desse vídeo. Ajudem, por favor, porque faz uma diferença muito grande, principalmente nesse momento agora que eu estou fazendo essa mudança e está tudo muito difícil. Então, muito obrigado, pessoal. Fiquem aí com a reprise. Eu volto às 6h30 da tarde com o programa Léo Stoppa, Léo ao Quadrado. Muito